Você ouve agora Friendcast. Friendcast. Um bate-papo para a galera jovem, com visão cristã. O que a Bíblia fala a respeito dos mais diversos assuntos. Confira agora, Friendcast. E aí, galera, tá começando mais um Friendcast! Fala, galera, vamos juntos no segundo episódio do Friendcast. E que alegria, o primeiro foi demais. A você, o nosso muito obrigado. A você que está ouvindo de novo, seja muito bem-vindo ao Friendcast. Aqui, Pastor Jeter, mas eu não estou sozinho, estou com essa galera show de bola. Vamos juntos! E aqui quem fala é a Amanda e eu só digo uma coisa: o amor está no ar. Gente, aqui é o João Roberto e eu vou dizer uma coisa: eu escolhi esperar. Aqui é Thaís e o tempo de espera dele já acabou. Opa! Aqui é Taleco e eu quero dizer: quem não obedece, padece. Meu nome é Gabriela e eu queria agradecer muito por você estar aqui ouvindo a gente. Pode ter certeza que vai ser massa! Vamos que vamos, meu povo! Então, você já deu pra ouvir e perceber, o amor está no ar, porque hoje nós vamos falar sobre namoro, noivado e casamento. Bom, nós estamos aqui em 6 e os 6 são casados, somos 3 casais. Eu casado com a Amanda, João com a Thaís e o Thales com a Gabriela. E vamos compartilhar aqui nossas histórias, nossas experiências e, é claro, uma visão bíblica daquilo que temos aprendido, daquilo que temos visto e observado. Vale lembrar, nós somos líderes de adolescentes e jovens da família renovada de Aracaju. O nosso abraço a toda a galera do Renotins e Renojovem que chegaram junto. E você pode aproveitar já ir lá no nosso Instagram, @Renotins, Renotins com 2 Es e @Renojovem_. Bom, vamos falar sobre namoro, sobre noivado e casamento. João, que história é essa? Você escolheu esperar mesmo? Cara, meu pastor, vou contar. Eu escolhi esperar. Eu esperei por um bom tempo, graças a Deus. Cheguei na igreja, na família renovada. Eu passei um tempo sem namorar. Tinha gente até que tava pensando que tinha algum problema comigo. Rapaz, esse menino tá esperando demais. Mas eu tava firme em Deus. Eu tinha feito... Quer dizer que tinha outras opções? Não, eu tinha feito uma aliança com Deus, assim, muito forte, né? Que eu tinha dito assim: Deus, eu não quero namorar, ter um namoro e terminar. Deus, eu quero que a minha próxima namorada seja a minha esposa. Então eu tinha essa aliança, esse propósito com Deus. E foi, cara, muito bom, porque Deus me abençoou nesse propósito, nessa aliança. E até que chegou a minha princesa linda, maravilhosa, amada, mais linda da estratosfera terrestre. Foi amor à primeira vista, foi? Foi amor a... Cuidado com esse negócio aí de amor à primeira vista, irmão. Tem muita gente com a vista torta e tá amando errado. Mas eu encontrei Thaís a primeira vez que eu encontrei ela. Eu tava numa igreja, tava numa formatura de uma prima minha. E eu vi Thaís, eu disse: olha. Eu lembro que eu pensei assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu quero. Essa daí. Mas o que eu encontrei mesmo, que eu conheci Thaís, foi... Tava tendo um evento, eu escolhi esperar. Mas eu nem olhei pra ele nesse dia da formatura, viu? Só pra saber. Ficou toda tipo Sei. um salto e não olhou pro meu lado. Olha. Eu disse: tá bom, arrogante ela, né? Olha. Mas quando eu tava no Escolha Esperar, a gente tava trabalhando o Escolha Esperar. Foi um evento que a nossa igreja ajudou a organizar. Lá, na época nós estávamos lá no Rio Mar. E eu tava trabalhando, servindo no Escolha Esperar, fazia parte dos voluntários. Eu tava organizando a fila para as pessoas que estavam chegando. E aí eu vi, rapaz, no outro ano todo mundo queria ficar na fila. Com uma briga pra servir na fila. Eu tava lá servindo na fila e Thaís chegou. Tava chuviscando ainda, viu? Chuviscando, e eu percebi que ela não entrava. Aí eu disse: olha ela ali na chuva, vou chegar lá, né? Vou aproveitar essa oportunidade. Cheguei lá e perguntei: pai, por que vocês não entram, tal? Ela: não, eu tô esperando um amigo que tá vindo pra trazer o convite, porque ele resolveu que não vai, mas vai vender o convite pra ele, pra ele não comprar, ele perdeu o convite. Eu disse: minha filha, você escolheu esperar mesmo, né? Porque a fila tava longa lá, o pessoal entrando, e ela de lá de fora com uma amiga. Quando acabou o evento, todo mundo foi embora e ela lá ainda com a amiga. Eu cheguei lá: você escolheu esperar mesmo, não foi? Ainda tá aqui, o que tá acontecendo e tal. Não, e mas aí, foi porque meus pais foram pro clima. cinema, os dois sozinhos, e tinha desligado o celular. E eu lá esperando eles me buscar. Quanto tempo mais ou menos de espera na fila? Thaís ficou ali na fila. A moça ficou umas 2 horas, não foi não ali?
quando você chegou? Não, 1h e uns 20 minutos, mais ou menos 1h20. Mas e aí? O que aconteceu depois? Teve telefone? Aí depois... WhatsApp? Não, Era ele demorou importante 6 Facebook? meses pra me achar no Facebook. Rapaz, tem muita gente no Facebook, tava difícil. Uma questão muito interessante desse tema eu escolhi esperar, que eu já fui questionado e já me falaram a respeito, é que já chegaram pra mim pra dizer, não, eu não acho que a gente tem que esperar tanto, porque a mulher para os homens e o homem pra mulher, eu acho que a gente tem que ir atrás mesmo e claro, a gente tem que ir atrás, mas acima de tudo orar, porque o que a Bíblia nos diz é que riqueza e honra nós herdamos dos pais, mas a mulher prudente nós ganhamos do Senhor. Então eu creio que Deus tem separado para os homens uma mulher que vai levar ele ao propósito do Senhor, e para a mulher um homem segundo o coração dele que também vai levar ela ao propósito. Verdade. Corretíssimo. É bom explicar bem. O que você escolheu esperar? Não é que você escolheu esperar a mulher cair do céu. Você escolheu esperar em santidade, no tempo certo, ou a oportunidade certa, a pessoa certa. E sendo também um homem de Deus e sendo a pessoa certa. Porque quando eu conheci ele no Escolha Esperar, né? Eu tava com uma amiga e depois ela ficou brincando, né? Olha, aquele rapaz. Ele depois se apresentou, né? Meu nome é João, não sei o quê. João Roberto. Aí não, porque João... Thaís, eu acho que ele tava interessado em você, assim. Ele conversou tudo, assim, de forma bem respeitosa, tudo. Mas ele apareceu, entendeu? Ele queria ser visto. Aí a minha amiga foi tirando onda. Thaís, não sei o quê. Aí uma outra amiga da gente, que era da nossa igreja também, que eu era de outra igreja antes, né? Que quando eu casei vim pra cá. Como eu tava com uma amiga lá no evento, tudo, ela ficou tirando onda comigo, brincando, tudo. E uma outra amiga da gente ouviu, e era muita amiga nossa que andava com a gente, e falou, João da Renovada, da família Renovada, eu conheço ele. Ele é um menino de Deus, Thaís. Ele é um menino abençoado, ele sempre foi exemplo na igreja. Aí, exalar o bom perfume de Cristo. Ela conhecia, né? Já de antes. Reputação, testemunho, isso aí já ajudou. E ela deu um bom testemunho. Mas vamos lá, 6 meses depois, e aí aconteceu o quê? Vamos. O que aconteceu? 6 meses depois, ela só no Facebook? Cheguei, conversei com ela, ela chamava ela pra vir pra igreja e tal. De vez em quando ela vinha nos cultos aqui na igreja. Na verdade, o primeiro encontro da gente, a gente saiu em grupo com os amigos meus, apresentei ela aos amigos e tal, não sei o quê. E a gente saiu algumas vezes e eu já cheguei pra ela e perguntei assim, já cheguei já intimando, já disse assim, seguinte, eu estou querendo orar com você pra saber se é da vontade de Deus que a gente comece a namorar. Mas por que você tinha essa certeza de chamar ela pra orar? Então, eu já conhecia, a gente já tinha saído algumas vezes, já conhecia também, já tinha umas 3 vezes a gente tinha saído. Não, mas eu já tinha pego assim, a reputação dela, nessas 3 vezes eu já tinha... E não foi assim, não chamei ela pra começar a namorar. Chamei ela pra começar a orar para ver se... Isso é muito importante. Eu me lembro que quando eu me converti, eu passei um tempo na igreja e aí eu comecei a me interessar por Gabi. Eu me lembro que minha irmã já estava na igreja há algum tempo e eu perguntei, e aí, Cá? Que eu chamo ela de Cá, né? E aí, Cá, como é que eu vou chegar e aí eu vou pedir ela pra namorar? E minha irmã falou assim, não, namorar não. Você vai pedir ela pra orar. Aí eu, orar? Rapaz, aquilo é porque no ambiente cristão isso se torna até mais comum e normal. Mas pra uma pessoa que vem no mundo, que se converteu há pouco tempo, chamar a outra pessoa pra orar, pra ver se Deus vai confirmar ou se Deus vai abençoar, nossa, isso é muito estranho. Mas do jeito que ela falou, eu fiz, eu cheguei... Oi, tudo bem, Gabi? Tudo bem, meu nome é Thales. Não é o Roberto, mas é Thales Azevedo. E eu queria orar com você. Mas um passo importante, quando o pastor falou aqui, foi que eu me lembrei, que é o seguinte. Eu não cheguei pra Thaís e falei assim, vamos orar. E foi a primeira oração que eu fui fazer a respeito disso. Eu já estava orando, já estava falando com Deus. Deus, confirma se é ela... Tal, assim. E eu já fui em resposta de oração antes de aparecer, né? Você já tava orando por mim. Verdade, já tava orando, antes de conhecer Thaís, já tava orando, pedindo a Deus pra aparecer uma pessoa que fosse de Deus e tal. E aí apareceu Thaís, aí eu entendi que aquele momento era um momento de Deus e que Thaís era a pessoa certa
pra gente, mas assim, aquela coisa, a gente tem que saber fazer todas as etapas que são importantes. Eu pedi pra orar com Thaís, depois eu fui conhecer os pais dela, conheci a igreja dela, a reputação dela na igreja, ela também fez a mesma coisa comigo, conheceu minha família e tal. Depois de uma maratona, assim, falei com a pastora, com os pastores, eu lembro que eu falei pra pastora, minha mãe não tava aqui, minha mãe na época tava morando em outra cidade, e eu cheguei pra pastora Cláudia e disse, pastora, a senhora tá agora com a unção de mãe sobre a minha vida, o que a senhora achou dela? Apresentei Thaís. Pastora, né? Então o poder tava forte. Eu disse, a senhora agora tá acumulando dois papéis, o que a senhora acha? A pastora disse, não, João, eu gostei muito da Thaís, eu vi que ela tem uma postura, uma mulher de Deus, meu filho, vai na bênção, nós vamos estar orando por você e tal. Isso foi muito importante, me ajudou muito no processo de estar falando com meus pastores, dividindo com eles esses momentos, e todos os momentos nós tivemos a aprovação dos nossos pais, a aprovação da minha mãe, a aprovação dos pais da Thaís, a aprovação dos nossos pastores, do pastor da Thaís na época também, e foi tudo assim, a gente foi vendo o agir de Deus, o mover de Deus, e vendo que tipo assim, tava tudo debaixo da obediência. Então, alguns princípios que a gente pode aplicar aqui fácil, porque chamar pra orar é fácil. Posso achar a menina bonita e chamar pra orar. Vamos orar? Pode ser de igreja, tem gente que é criado na igreja. Pra quem é filho de pastor sabe, ou não filho de pastor, mas nasceu dentro da igreja. Tem gente que vira crente só pra orar, né? Vamos perguntar aqui especificamente pro João. Você tinha na sua mente, nesse tempo de oração com Deus, algumas prioridades ou valores em que Deus tinha colocado no seu coração e que você almejava ver e queria ver na sua mulher? O primeiro, eu lembro de uma pregação da pastora Cláudia, que ela falava sobre os inegociáveis, coisas que você não deve abrir mão enquanto um filho de Deus. E uma coisa que eu coloquei como prioridade na minha vida, antes de qualquer coisa, eu disse, eu quero me relacionar com uma mulher de Deus. Eu não quero ter relacionamento com... E tentar colocar isso como uma prioridade, tipo assim, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher que vai edificar o lar, uma mulher que eu consiga visualizar a gente casado. Porque não adianta você namorar com uma pessoa que você fala assim, tô namorando aqui só pra passar um tempo, mas com essa daí eu não caso não. Não é só uma mulher da igreja, né? É verdade. Uma mulher de Deus na igreja. Eu aproveito para falar do meu testemunho. Quando eu conheci a Amanda, uma das verdades que eu tinha também, um desses valores, era o seguinte: eu quero casar com uma mulher, primeiro, que ela ame a Deus sobre todas as coisas, antes de qualquer outra coisa, e que ela não dependa de mim para ter um relacionamento com Jesus. Não é que eu não vou impulsionar a minha mulher, eu não vou motivá-la a ter, mas eu não quero que ela seja dependente de mim para ter um relacionamento com Deus. Quantas pessoas estão na igreja porque o namorado faz parte? Porque o noivo, até mesmo o marido ou a esposa, só vão à igreja por causa do cônjuge. Então esse era um princípio que eu tinha abraçado, um valor, e a gente pode compartilhar com você, sabe? Procure alguém. É uma dica, alguém que tem um relacionamento com Deus, alguém que ama Jesus. Já tem uma história com Deus, né? A gente vê isso claramente na quantidade de pessoas que quando terminam um relacionamento, saem imediatamente da igreja. Isso é uma coisa que a gente vê muito demais. Mas deixa eu dizer uma coisa engraçada quando eu comecei a namorar com Thaís, a gente já tinha feito todo esse... A gente passou acho que uns 15 dias fazendo toda essa questão... Uns 20, amor, uns 20 não foi? Não. Conhecendo e tal, até ter o namoro oficial mesmo foi um mês. Com um mês a gente oficializou o namoro. Aí eu disse, o namoro tá oficializado. O que é que eu queria? Eu vou falar pra vocês, vou confessar. Eu queria dar um beijinho, né? Com aquela bitoquinha, né? A bitoquinha. E aí era engraçado porque toda vez que eu me despedi, quando eu deixava ela em casa, eu percebi que quando eu chegava perto assim, ela se abaixava, virava o rosto, dava 3 rolamentos, jogava um pó ninja, sumia. Eu disse, o que é que tá acontecendo alguma coisa? Aí eu cheguei pra ela e disse, eu tô percebendo que você tá com certo receio de me beijar e tal, não sei o quê. E aí ela disse, não, é que eu não tô muito à vontade, eu queria esperar um pouco mais pra dar o primeiro beijo, não sei o quê. Aí eu, não, tudo bem, não se preocupe, só vai acontecer quando você tiver à vontade e tal. Aí teve um dia que a gente fui deixar ela em casa, eu olhei no fundo dos olhos dela e disse bem assim, você é my love de my life. Aí ela se apaixonou, me beijou e aí não largou mais. Com respeito, né? Agora, outra questão aqui. Você disse que procurou os pastores, quem mais nessa história pra pedir conselho? Eu falei com a minha mãe, minha família, falei com os meus pastores, falei com as minhas irmãs também, que estavam me ajudando muito já nesse propósito de oração. Tava, pelo amor de Deus, aparece Deus!
Então, a gente pega um princípio aí sobre a questão de ouvir pessoas, de ter o conselho. Mas perceba onde eu quero chegar. Não é simplesmente você ouvir qualquer pessoa. Quem você vai ouvir? Porque eu posso ouvir o meu colega, o meu amigo que quer me ajudar, que quer que eu simplesmente namore, ou que desencalhe, você acha que tá encalhado. Verdade. Mas interessante, olha o que ele foi ouvir. Um pastor, uma pastora que tem uma experiência. E no meu caso, o pai de Gabi era meu pastor. E a mãe, a pastora. Economizou, irmão. Eu falei, pastor, eu encontrei a mulher da minha vida. Ele, glória a Deus, é sua filha. Aí ele, peraí que eu tenho um pergaminho de conselhos aqui. Diretrizes. Teve mesmo, viu, gente? Vamos aqui na história do Taleco e da Gabriela. É o seguinte. Vamos lá. Vocês namoraram quanto tempo? 5 anos. Não foram 5 anos, foram 5 duros anos. Por que, meu jovem? Anos. Pastor, como a maioria sabe, eu conheci Gabi. Gabi era muito nova. Eu tinha 21 anos, eu tava saindo da faculdade. E Gabi tinha 16 anos. E você disse que chegou na igreja. Então, quanto tempo você chegou com 21 anos na igreja também? Cheguei com 21 anos na igreja. Teve uma conversão mesmo? Isso, uma conversão real, de fato. E mais ou menos 6 meses a 7 meses eu comecei a orar com Gabi. E eu acho que esse cuidado também dos pais dela foi até por causa disso, né? Porque eu era um recém-convertido, 7 meses, ainda não tinha nem um ano, mas eu sempre demonstrei ali meus frutos de serviço, de obediência a Deus. Eu acho que isso ajudou bastante, ajuda, não é? Não tem como não fazer diferença. E quando que você viu que era real mesmo, não era fake? Não, desde o começo, desde a conversão dele, já era bem claro que ele realmente tinha passado por uma transformação verdadeira, assim, sabe? Porque isso era muito notório, assim, pra todo mundo, não era só pra mim. Todo mundo falava comigo a mesma coisa. Com certeza ele é um homem de Deus, uma pessoa assim... amor, mas você lembra que às vezes chegava uma pessoa, outra lá na igreja e falava: oxi! O que aquele Thales está fazendo ali em cima do púlpito? Ali eu conheço, rapaz! Ali eu conheço! As pessoas do mundo não conseguem compreender essa mudança que só Deus faz, né? Essa transformação é inacreditável. Mas mesmo. Um milagre. Uma coisa assim que foi muito fundamental, porque a gente tinha várias regrinhas assim, de sempre ter uma pessoa ao lado, não sair no carro sozinhos, essas coisas. A gente sempre estava com alguém. Isso, né? Aí é muito importante. A vela. Meu amigo, se Fundamental, você tem um namoro cristão, você tem que ter a sua vela. Isso. E outra, seja a vela de alguém, porque um dia você precisará de uma vela. Mas o que é a vela? Você será honrado. A vela é aquela pessoa ali colocada por Deus que vai te constranger, que não vai permitir que você faça algo. Ela tem que estar ali junto com você, pra você não ficar sozinho no carro, pra você não ficar sozinho no cinema, na casa. Isso é de extrema importância. É uma coisa a gente ressaltar aqui, que tem gente que fala assim: eu sou de Deus, eu posso ficar sozinho no quarto com a minha namorada, que eu sou de Deus. Não tem meu essa. Amigo. Não tem essa. Você tem que ter consciência que... Sozinho no carro, sozinho no apartamento, sozinho no cinema. Ruim. Cuidado, cuidado, porque depois você vai se arrepender e não vai ter como voltar atrás. Assim, como eu vim de um ambiente assim muito promíscuo, eu vivi no mundo até os 21 anos de forma intensa, de forma muito intensa. Então eu sabia que eu teria que colocar limites em mim e limites em nosso namoro. E um dos limites que eu particularmente, não que seja uma regra, mas que eu escolhi, foi o beijo citado por João, aquele beijo caloroso. A gente não deu esse beijo até o casamento, porque eu sabia da realidade em que eu vim. Era algo meu. Eu sabia que se começasse ali na faísca, meu irmão, a floresta amazônica ia pegar fogo. Com certeza. Não é colocando nenhuma regra, né? Porque a única coisa que é um mandamento pra nós é que não pode haver o sexo antes do casamento. Mas não existe... Bem claro na Bíblia, né? Não existe nenhuma regra em relação a essas coisas. Se pode pegar na mão, se pode beijar, se não pode. Mas eu acredito que o homem e a mulher de Deus, ele sabe qual é o limite dele. Ele sabe até onde ele pode ir pra não cair naquela tentação, né? Pra não pecar até mesmo em pensamento, gente. Porque o pensamento também é pecado nesse sentido. Então, vocês namoraram 5 anos
Conseguiram 5 vencer. anos. Conseguimos. É possível 5 vencer anos. 5 É anos. possível Sem vencer. bitoquinha. É bom ressaltar isso. Sempre toquinha. Sempre toquinha. Muitas pessoas nos acompanham e são solteiros, a maioria adolescentes e jovens. Presta atenção, quando falou aqui, a gente sabe de coisas que estimulam. O que Thales falou aqui, de coisas que eles vinham, trazia a memória dele. Mas a gente sabe, quando você, no nosso caso, nós somos casados, nós temos uma liberdade, uma intimidade de casal, mas a gente sabe como estimular ou preparar aquele momento. E olhando para o solteiro, a gente sabe, há certos tipos de beijos, há certos tipos de abraços, há certos tipos de toques, sim, que vão prejudicar você, Com sabe? certeza. Isso não vai dizer que você não é homem, isso vai dizer que você não é mulher. E preste atenção, isso não vai dizer que você não ama aquela pessoa, não gosta Isso. dela. A pior coisa é você ouvir, você não me ama? Isso. Então faça isso comigo. Olha, se a pessoa pede essa prova de amor, ela não te respeita, Gente, ela não vai te honrar. eu falo isso Não te quando honra. eu dou aula e eu dou aula para adolescentes. Eu falo isso, ó, essa questão tal de sexualidade, tem um momento que eu digo para as meninas, se um dia você ouvir isso, é uma pessoa que quer se aproveitar de você, cara. Com certeza. Quer se aproveitar de você. Algo muito forte é que esse testemunho de viver uma vida no namoro, uma vida santa, sem ter o relacionamento sexual ali envolvido, esse testemunho abala o mundo, pô. Quando eu chego para os meus amigos que não conhecem a Jesus e eu falo, rapaz, eu não tive relacionamento sexual com a minha esposa até o dia em que eu me casei com ela. Eu não tive. Eles, não acredito, meu irmão! Como é que é isso? É um alienígena. Eles sabem que eu não jogo no outro time porque eles me conhecem, sabem que eu sou macho. Eles ficam espantados, rapaz. Eles chegam até a falar, velho, eu acho que você realmente não tá mentindo, porque você não tá ganhando nada. Não teria por quê, E né? está mentindo isso pra mim. Mas como é que você conseguiu, cara? E eu digo isso, João, que Deus dá graça, Deus nos fortalece, Deus nos ajuda. É muito importante aquilo que o pastor falou aqui. Pra a gente ter uma vida santa no namoro, a gente não pode alimentar nenhum sentimento de cunho sexual. Isso é muito importante. Sim, isso aí, esse testemunho é importante para as pessoas de fora, mas 2 princípios, preste atenção, no seu relacionamento, você se afastar da imoralidade sexual, você está honrando o seu futuro cônjuge, o seu noivo ou o seu namorado, você está afastando um ao outro de pornografia, de conversa imoral, de olhar imoral, e você está construindo uma história da sua vida e da sua família. É um testemunho para os seus filhos. E uma coisa que ajuda muito, gente, como o pastor já está dizendo aqui, de você manter essa santidade, uma coisa que ajuda bastante é você estar namorando com uma pessoa que você fala assim, não, com essa pessoa eu vou casar. A perspectiva é completamente diferente. Perfeito. Se você não vê aquela pessoa para casar, nem entra. Eu quero te dizer que no namoro, se os dois não for de Deus, é quase impossível manter a santidade. É isso mesmo. Porque um dia você vai estar fraco e ela vai estar forte. No outro verdade. dia, ela vai estar fraca e você vai estar forte. Então é uma caminhada que um vai ajudando o outro. Se você namora uma mulher que não é de Deus, uma mulher que quer aquilo mesmo, quer fazer acontecer, meu irmão. No dia que você estiver fraco, porque nós sabemos que em nossas vidas tem altos e baixos, no dia que você estiver no baixo da sua vida, ela vai te pegar, meu irmão. E aí, aquele abraço, viu? Verdade. Isso vai influenciar também no casamento. Se você namora, sabe, noiva e casa, no dia que a doença bater na casa, ou uma questão familiar, uma questão de instrução com o filho, os 2 cônjuges não são cristãos, como é que vai ser a educação desses filhos? Eu quero fazer aqui um adendo aqui, eu quero falar aqui uma polêmica, denúncia, polêmica agora. Atenção, hein? Meninas, nós vivemos em um país com algumas culturas machistas. E uma cultura muito presente ainda nos nossos dias é que o homem, ele quer rajar durante um tempo, ficar com várias meninas. Mas quando ele vai casar, ele fala, vou buscar uma na igreja. Meninas, cuidado com esse homem aí, que ele tá chegando ali como lobo para poder ali pegar você, lhe desvirtuar. Muita atenção. E cuidado, porque é o que já foi dito aqui. A pessoa que está na igreja não necessariamente, de fato, é uma pessoa convertida, um filho de Deus que está seguindo ali os propósitos do Pai. A pessoa às vezes pode estar só frequentando a igreja. Isso não quer dizer nada.
E eu acredito que quem mais percebe isso são as pessoas de fora, porque muitas vezes a própria pessoa que está vivendo ali, é muito importante você ouvir seus líderes, seus pastores nesse momento, porque eles com certeza vão estar vendo além do que aquela pessoa está querendo mostrar ali. E olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. O que há de comum entre o crente e o descrente? Isso é Novo Testamento. Você vai lá para o Velho, em Deuteronômio, capítulo 22, verso 10. Não ponha juntos um boi e um jumento para puxarem o arado. Essa é questão muito do forte. jugo desigual é porque o jugo tá ali. Sim. Você não pode colocar um boi e um jumento junto. Você não pode colocar um crente e um descrente. Cara, não vai nessa. É melhor você estar bem com Deus, ter os seus amigos, do que você dizer que tá namorando e se dar mal depois do final. Mas algo que eu queria trazer à tona aqui para ficar bem claro, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33. Busque, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta você querer buscar no homem ou na mulher a carência que você tem, que você está sentindo, o complemento que você acha que vai encontrar naquela pessoa. Primeiro, você tem que ter um encontro com Deus, viver para Ele, porque Deus deve ser o primeiro nas nossas vidas. Eu amo a minha esposa, amo os meus filhos, mas eu sei que em primeiro lugar na minha vida é Deus, é o Senhor Jesus. Em segundo lugar vem a minha esposa. Então, se você não se definiu ainda, ou a pessoa que você está observando não se definiu por Deus ainda, abra um alerta, cuidado, fica no vermelho, espera, não acelera ainda não, fica só na oração, começa a orar pela conversão daquela pessoa. Pode acontecer depois? Pode, temos exemplos, mas é muito difícil, muito difícil. E vamos aprender com isso, não usar exceções como regras. Porque tem sempre chegam pra falar assim, mas eu conheço Sim, um casal que começou a namorar, um era perdido, outro era da igreja, depois eles casaram, ele se converteu, tá uma bênção hoje. Gente, não transforma a exceção. Conhece 1 milhão. Porque que tipo não assim, deu você certo. me conta um que deu certo, eu lhe conto 1 milhão que deu errado. Exatamente. Nessa E perspectiva. o que a gente ouve de montão entre os jovens e adolescentes mas todo mundo tá fazendo. Isso. Todo mundo, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir uma namorada ou um namorado. Deixa eu só ler pra você um texto que se você é crente, se você tá na igreja, você já ouviu. Romanos 12, verso 2. Não viva, e eu vou colocar no singular, como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Só assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Como você quer provar a vontade de Deus pensando como o mundo pensa? E eu vou entrar aqui. Você que é mulher, porque o mundo diz que mulher pode gostar de mulher, o mundo diz, mas a Bíblia não diz. Então não me venha com esse papo de que é normal, que todo mundo tá assim. Olha, a Bíblia não diz isso. É homem com mulher e mulher com homem. Um relacionamento amoroso. A principal marca de que somos filhos de Deus é justamente porque a nossa mente não é uma mente do mundo, é uma mente de Deus. Aí você quer justificar, quer fazer uma coisa porque todo mundo faz? Poxa, mas a principal marca que nós temos como filhos de Deus é pensar diferente do mundo, é ir na contramão desse sistema. A mente de Ser Cristo. transformados pela renovação da mente, né? É isso que a Exatamente. palavra diz. E uma coisa muito importante também, ainda tratando dessa questão do namoro, é que vai ser impossível você governar a sua casa no casamento se no namoro você não consegue governar o seu lado sexual. Isso é muito importante. Boa. É isso Boa. mesmo. Hoje, a gente colhe os frutos de um namoro santo que a gente teve. Hoje, no casamento, às vezes muitas pessoas olham para as nossas vidas e se perguntam por quê, né? Que tal pessoa tem algo que eu não tenho. Por que tal casamento é assim e o meu não é? Poxa, às vezes é porque a pessoa plantou tudo errado, desde o começo tá plantando errado. Às vezes é por isso, porque desde o do namoro, todas as semeaduras que a pessoa tá fazendo, as escolhas são sempre escolhas que vão ao contrário do que a Bíblia diz. Então, hoje a gente colhe o que a gente plantou, que é uma vida em santidade, um relacionamento com Deus,
um namoro santo. E o casamento é um reflexo disso. Isso não quer dizer que você que fez as escolhas que não tem conserto, mas como Gabi tá dizendo, vai dar bem mais trabalho, né? Uma coisa que começa errado, tem conserto? Tem. Olha, a nossa história, como cada um aqui tem suas particularidades e a gente gosta de relembrar e de compartilhar, porque também, assim como o João e a Thaís, como o Thales e a Gabriela viram o agir de Deus e viram nuances de Deus, a gente também, eu acho que a gente buscou a Deus, deu espaço para Deus e a gente colhe isso que a Gabriela falou. Mas algo que me chama muita atenção, no caso da Amanda, da nossa história, é a participação dos nossos pais. E no caso dela, deixar ela contar sobre a participação do pai dela com ela. E até uma história parecida com Abraão. Eu tive aí um tempo, né, procurando um relacionamento, falando, Deus, eu vou ficar pra titia, aquela coisa, né? A gente tá nova ainda, com mas já tá quantos anos pensando, ficando pra titia? Com 21 anos Ai, já meu pensando, Deus. meu Deus, eu vou ficar pra titia. É o desespero que o João tava Mas falando aqui. Calma, João, você tem 15 anos. Gente, eu com E a gente 16 começa já a ver pensava todo mundo isso. namorando e você não. E surgiam pessoas que falavam que era de Deus, mas não sentia aquilo no coração, E não começa é de a olhar Deus, pra não tinha ausência, né? Na confirmação. igreja não tem ninguém. Não tem ninguém. Toda Na minha essa- cidade não tem ninguém. Meu Deus, eu não vou encontrar ninguém. Já tava Foi mais além. exigente. E assim, eu sempre compartilhava muito com os meus pais. Se eu tava interessada em alguém, olha, será que essa pessoa, meu pai falava, olha, essa não, minha mãe, olha, essa acho que não é muito sua cara, essa. E eu, meu Deus, ainda, além de mim, ainda tem meus pais pra me ajudar. Mas a lista, assim, a gente tava meio exigente, né? E foi quando Deus colocou muito forte no coração, principalmente do meu pai, que ele queria ir atrás do meu esposo. E ele falou, filho, eu vou atrás do seu esposo. E eu fiquei, meu Deus E esse do atrás céu. seria conhecer, fazer uma entrevista. Fazer uma entrevista, Passar veio no filtro. para Aracaju. Mas assim, ele veio porque eu E demonstrei, ele- né? e O ele- interesse Rapaz, pelo E Jeter. ele não foi como Abraão, não. Não mandou o servo, não. Ele Foi mesmo foi. pessoalmente. Conheci o Jeter na Garantido. rede, pela internet, mas já ouvia mensagens gravadas do pai dele. Não, Tinha uma admiração. Me pesquisou na internet, mas antes o meu pai fez uma boa propaganda minha, né? Foi. É porque é muito longa, né, meu povo? Mas vamos lá. Eu, quando tinha 15 anos, o meu sogro estava pregando no interior do estado de Rondônia, eu tava lá. E meu sogro pegou e falou bem assim, olha, que moça bonita, falando pro meu pai. Suas filhas são muito bonitas. Quem sabe essa daqui não vai ser minha norinha? A idade ali do Olha Jeter, só, né? vejo que és profeta. Tá vendo? E eu guardei, gente, aquilo no meu coração. Se passaram Tá os vendo? A anos, promessa é importante. não via ninguém. Falava, eu acho que é o filho daquele pastor que eu ainda não conheço. Não sei nem como é, mas eu acho que é ele. E tava ali a promessa Meu no Deus, coração. gente, que lindo. E foi assim, encontrei ele na rede social depois de um tempo, com 21 anos. Aí meu pai pegou e falou, filha, eu vou conhecer ele pra saber se é de Deus ou não. Conversamos durante mais ou menos um mês. Um mês, no Só máximo. pelas redes sociais, mas nada sobre relacionamento. né? Nada, nada, Sobre a nada. vida, Sobre era propósito. tipo, sobre Sobre propósito. ministério, eu liderava os jovens, ele Estavam também. se A gente trocou conhecendo. muitas experiências. verdade. E ele tava estudando também pro ABEM, então a gente começou a ver algumas coisas assim, Tem um poxa, pra detalhe poder... importante. A gente tá falando, a Amanda estava em Rondônia. Rondônia. E O eu. pastor Jet tá aqui em Sergipe. Sergipe. Pra você Alguns ter quilômetros noção. aí. Caraca, É gente. mais 4 barato mil. ir pros Estados Unidos do que pra Rondônia. Mas Em quando é 6 de Deus, meses é de eu iria morar 3 anos fora do país. Mas E o depois de um pastor mês... Jet, o pastor Jet, aquela música é do pastor Jet. Eu vou até o fim. E depois de um mês que a gente tava conversando, meu pai deu um jeito, tirou licença, veio passar férias em Aracaju pra conhecer a igreja. E quem buscou Meu ele no Deus. aeroporto? Futuro genro o dele. Jeter, o genro dele, fez aquela entrevista. E foi quando meu pai falou, filha, por mim tá aprovado, porque Mas eu vem vi aqui conhecer nele... ele. Porque eu vi nele um homem que sabe o que quer, que tem propósito em Deus, que tem visão daquilo que ele quer pro futuro dele, e Deus tá à frente de tudo. Isso pra mim é importante e essencial. Mas peraí, o pastor Jeta sabia que ele vinha com essa motivação? Ou era tudo nas Não. intocas? Não, mas acho que desconfiou. Era Meu pai na fez toca. tanta pergunta pra Não, ele. É engraçado. Era uma Sobre missão cultura, A gente sobre secreta. conversava e no meio dessa conversa, a Amanda Ele não deixou deu claro indireta que nenhuma ela e o pra pai mim. dela admiravam muito a nossa igreja aqui em Aracaju. E aí, que o pai dela queria vir conhecer. E eu fui confirmar isso com meu pai. E realmente, quando eles tinham se encontrado, porque são da mesma denominação no Brasil, o pai da Amanda tinha dito, antes da gente conversar, queria vir aqui. Quando a gente conversou, a gente tentou acelerar. Eu, na inocência, achando que só eu e a Amanda estávamos tentando acelerar. Mas isso, Os pais já tudo de estavam uma na maneira frente. camuflada, né? Falei, não, Amanda, Até porque ele não vem, fez nenhum aproveita elogio. Eu não agora, porque sabia depois se eu não ele vou estar tinha aqui interesse. e tal. Enfim, o pai dela veio, eu não imaginava que ele sabia. Conversamos, Com meu 2 pai dias que meus pais sabiamente estavam... me colocou de anfitrião. Então fiquei 2, 3 dias pra cima e pra baixo. Meu sogro Ah, é verdade. ama fruta, 4 peixe, então era passando o dia vendo essas coisas. Até que ele Ele ficou 4 dias aqui, pegou e entrou em
contato comigo. Eu tava numa viagem pra um congresso, ele falou, filha, você não quer vir pra cá? Eu, pai, que vergonha, eu vou conhecer ele. Não, você vai conhecer a igreja e vem com a sua prima, eu pago pra ela também. Aí veio eu e minha prima. Aí entramos em ação. Aí a Amanda veio ficar 3 dias aqui. Domingo, segunda e na terça ia embora. Terça-noite. Domingo nos conhecemos pessoalmente, foi aquele clima, né? Você conhece a pessoa, tal, conhecemos pessoalmente, passamos segunda-feira mais de lazer. O Jeter é tímido, ele falou bem pouquinho comigo no início, eu tava assim, sondando, observando muito. Aí na última noite eu falei, Na agora. terça-noite. Aí antes desse agora, Eu estava sem Lá na expectativa, mesa. viu, É gente? agora, Ele não Brasil! Ele não deu indício nenhum que gostava Até de mim. então, Até não minha é mãe e a- meu pai falaram, Como filha, é, Amanda? você até veio então pra não conhecer, tínhamos mas não falado quer de nada, namoro, não. noivado, casamento. Assim, até então não tínhamos falado que tínhamos interesse no outro. nenhum, que bonita, Mas nada. já pintava aquele clima, ou não? Nem- sei, nem porque bom. era pela internet. Pintava, Pra mim é. pintava, mas tem ele o não pastor demonstrou. Burro, nem que Não, cabelo você- sedoso, Ele não nada. demonstrou nada. Nada. Gente, Agora, você os tem nossos quanto tempo? pais falaram muito de 2013. relacionamento, que minha mãe me 2013. contou e meu pai, que eles ficaram conversando entre eles, de peraí, relacionamento, que o filho os- quer casar, mas O longe da sogro e a gente. sogra já tinham acertado tudo, só faltava vocês combinarem. É. Bom, aí antes de eu conversar com a Amanda sobre isso, eu fui conversar com meus pais e a minha irmã também participou disso, perguntando justamente o que o João perguntou sobre a Thaís, eu perguntei sobre a Amanda. O que vocês acham ou o que vocês acharam da Amanda? Que eu lembro agora, a minha mãe falou assim, algo que eu observei e que eu valorizo é como ela ouve e honra os pais dela. Isso é muito importante. E fora em dizer a vida que ela transpareceu de ter vida com Deus. Isso ela falando da Amanda. Isso, da Eu amo Amanda. minha sogra, gente. Eu falei, o que vocês acham? Pronto, aí na última noite, a Amanda foi... eu fui deixar Foi eles deixar no no hotel quarto, com a família. ou no hotel, desculpa. Subiu o pai, subiu a mãe, Ele falou, subiu a quero prima. falar com você. Eu falei que Aí queria eu, falar com a eita. Amanda. Não fez E aí eu tinha romantismo. feito um propósito com Deus de perguntar pra Amanda se ela queria namorar, noivar e casar comigo naquela primeira noite sem nada. E eu tinha colocado no meu coração. Meu Deus. Não iria fazer nada romântico, não iria levar ela pra um jantar, porque eu tinha condições de levar ela pra um restaurante apresentável, de comprar um buquê, mas por algumas experiências passadas e como eu queria uma resposta de Deus, eu tentei fazer o máximo ao avesso pra ver se era aquilo mesmo. Tipo Gideão. É isso mesmo? Aqui é... Ou responde É o preto aqui, ou no não é de branco. Deus. Aí pronto, aí eu dei uma volta, uma introdução. Começou pra a dizer voar Um mais sermão, rápido. sermão da Parecia montanha. que eu tava E a levando um Amanda fora de depois algo que eu nem achou pedi. que ia levar um fora. Mas tudo bem, pula Aí essa quando eu parte. falei o seguinte, e olha, eu quero dizer que eu estou gostando de você, tenho muito interesse em você. Não lembro exatamente como eu falei. E eu queria saber se você está disposta a namorar, noivar e casar comigo. Meu Deus. Amanda, e Amanda? Na hora fez E o que eu Tan, tan, respondi, tan. tchan, tchan, tchan. Vamos ver se ela Não, aí lembra. ele falou bem assim, desculpa se eu estou te assustando com essa pergunta, mas eu preciso de uma resposta. Aí eu peguei e falei, não, você não tá me assustando. Eu ia achar estranho se você não falasse de casamento pra mim. Meu Deus. Olha só. Aí com essa resposta da Amanda, aí aguenta aí. Aí eu falei assim, então tá bom. Não estava Fiquei acreditando, feliz, dei um gente, porque ele abraço não tinha nela. demonstrado nada antes de me pedir em então, casamento. dei um abraço nela. Tem então nada de beijo. Eu falei assim, então, eu vou marcar dentro de 30 dias, um mês que vem, mais ou menos, eu vou lá em Rondônia e vou conversar com seu pai, com sua mãe. Porque não dava mais tempo, a gente já ia pro aeroporto. Tava muito Já fome. era madrugada, já ia me embarcar. Eu Me falei, não vou deixou pro conversar último aqui. segundo. Pera, ele falou, você bota no pé dentro do avião. Não, é porque... Aí foi quando a Amanda falou, não, meu pai já sabe de tudo e já prova Não, ele tudo. falou, ele falou assim, mas tem que ver com seu pai se ele vai, Ah, se ele vai verdade. estrear, porque eu vou para os Estados Unidos, daqui 3 meses eu vou estudar fora. Vou passar 3 anos E eu no queria seminário. saber se seu pai ia topar, se você fosse comigo, porque a gente ficar 3 anos à distância é difícil. Não, meu pai já sabe, ele topa tudo, eu já conversei com ele. Já tá vacinado já. Tava tudo certo, só faltava Aí isso. coisa, teve a uma coisa. aprovação dos pais. Rapaz. Mas ali foi, eu não acredito, Yeah. eu demorei pra cair a ficha. Eu falei, olha, como Deus faz. E aí, os nossos pais eram de regiões próximas. Os pais dela do interior de São Paulo, meus pais do interior do Paraná, nossos avós se conheciam. Então teve todo um respaldo Meu pai recebeu o familiar batismo também. no Espírito Santo quando a avó do Jéter estava pregando. Meu Deus. Ele era adolescente. Aí tudo isso ajudou, porque em 9 meses nós namoramos, noivamos e casamos. Uau. Não é um padrão, Não, pode mas, acontecer. um mas tempo também tem uma curto, coisa. Mas as famílias ajudando, os E- pais junto, Não, participando. não é só isso. A história de vocês, enquanto casal e até o casamento, foram 9 meses. Mas tem toda uma história construída Sim, das verdade. famílias e Verdade. tal, E ainda que a é bem distância, né? anterior. Porque ele foi me pedir namoro. Aí depois eu voltei pra cá depois de um mês. Voltei pra Aracaju.
Noivamos e ele já foi embora para os Estados Unidos. Voltou 12 dias antes do casamento. Então a gente não teve namoro assim junto. Foi tudo assim, à de distância. sair aqui, foi. A Mas gente tivemos que namorou segurar no também. casamento. Tivemos que segurar também, porque quando se encontrava, é homem e mulher junto. É o que É o Thales sempre falou. difícil, é sempre Mas, difícil. pastor, o E a- pastor não tem uma força espiritual diferenciada pra segurar essa onda? Ai, Você quem tem, meu dera. amor, você Eu tem. queria. Então, em 9 meses, aconteceu tudo. Tudo o quê? Tudo não, calma, O quê? rapaz. Namorou, Ah, Noivou, é. casou. Oh, Sim, Deus, isso Aí sim. eu dei um medo aqui. Tudo no tempo certo. Interessante que o pai da Amanda tinha feito uma oração e Deus tinha colocado algo no coração dele de que a Amanda casaria até certa idade. Até 20. E a gente tinha planejado casar em janeiro. A gente viu uma data, mas tivemos que adiantar para dezembro. E aí deu certinho naquilo que Deus já tinha confirmado no coração do meu sogro. A confirmação Não é que eu estava daquilo encalhada, que tá, meu gente? pai tinha Justificando. falado lá. Ele disse que recebeu claramente de Deus que Deus tinha um propósito grande pra minha vida eu casada. Então ele começou a orar fortemente sobre isso. Mas a gente acha que não tem a ver, Amanda, quando Pra cada pessoa. E Rebeca confirmou, Amanda, minha quando tinha filha. 17 anos, 16 anos, o pai dela fez ela estudar 1 ano fora de Rondônia, foi estudar no interior de São Paulo. Então são coisas que vão acontecendo na nossa vida que vão Pra preparando. desenvolver, crescer. Hoje ela saiu de casa, você saiu de casa há quantos anos? Com 16 anos, Não, quando eu fui morar fora. Quando a gente Depois, casou? 23 com anos. 20. 23 anos ela foi morar em outro país, ser dona de casa. Então, tudo, você também Cozinhar, casou cedo, gente, Gabriela, meu sabe? Deus. Cada um, Thaís Deus vai também. preparando, a gente Thaís tem que também estar casou atento. cedo, viu, gente? Já pensou se a Amanda não obedece aquilo do pai? É. Verdade. Né? Lá Não ia ter a atrás, preparação. influencia aqui. Isso, O pai com não vai certeza. confiar também, o pai não ia preparar ela tão nova pra E relacionamentos, como eu não tava antes, só adiantar aqui, gente, acrescentar, quer dizer, que nessa fase de escola, faculdade, a tentação vem. Nossa, tinha meninos que aparecia, que eram meninos que, ao meu ver, nossa, são bonitos, inteligentes, divertidos. Mas não tinha Deus na vida, eu falava, Deus, não é pra mim. Tô fora. E foi Todo difícil, eu dia o sofria, que eu pecado falava, vem. Deus, eu não vou cair nessa. Mas a gente sofre, não tem como. Eu falava, meu Deus, É. eu resisti, será que eu vou ficar pra titia porque eu tô esperando um homem de Deus? Mas não, Deus, E eu, Deus honrou. São dúvidas que surgem, né? Que de repente pode Surge. estar na dúvida aí do adolescente, do jovem que está Eu nos prefiro estar ouvindo. sozinha do que Sempre com tem um alguém. momento, acho que eu passei por isso, a Amanda passou por isso. Eu acho que todo mundo aqui já passou por um momento assim, rapaz, será que eu não Será tô que- vacilando? Que eu não tô esperando demais e que eu não devia chegar e agir mesmo sem, poxa, tá dependendo da minha ação. Mas quando é como Não pode pular vem essas etapas, né? tentações, vem esses pensamentos, mas a gente foca em Deus e a gente percebe que Deus está no controle de todas as coisas. A gente vê claramente aqui, cada um com sua história, cada um com muitas diferenças assim na história, né? Mas Deus, a mão de Deus ali sempre guiando. E antes de tudo acontecer, a gente não faz ideia do que Deus tem preparado, né? Então às vezes você pode estar aí pensando, meu Deus, por que isso ou aquilo tá acontecendo na minha vida? Mas daqui a um tempo você vai entender o que é que tá acontecendo, o que é que Deus tá planejando pra você. essas são as nossas histórias. É um pouco do que a gente viveu, experimenta e quer compartilhar com você. Outra coisa que eu acho muito interessante é sobre o tempo. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Olha, pode ser que esse não seja o tempo ainda, adolescente. Até mesmo você jovem, para você namorar. Porque você precisa se dedicar ao seu estudo. Você precisa se dedicar à faculdade que você está fazendo. Você precisa focar em algo que você tem uma responsabilidade agora há um tempo. Quem sabe se você começar a namorar agora, vai atrapalhar outras coisas. Tente entender esse tempo. E como que a gente sabe esse tempo? Vem explícito? Nem sempre vem. Uma das coisas, gente, uma das coisas que eu fiz essa aliança com Deus da minha próxima namorada ser a minha esposa e tal, foi uma coisa bem simples, foi um pensamento bem racional. Eu parei um momento e disse assim, poxa, eu não tenho condições financeiras de casar tão cedo, então vou entrar no namoro agora, vou passar um tempo Importantíssimo. muito Isso. longo no namoro, eu não tenho condições. Eu disse, eu queria primeiro ter uma perspectiva financeira pra depois começar a namorar. Quando eu namoro, assim, poxa, eu vou namorar. Eu namorei com o Thaís, nós namoramos 2 anos, depois nós casamos. Eu não queria, tipo, eu sei que tem pessoas que conseguem, como Thales e Gabi falou, a questão do beijo, eles escolheram esperar. Eu tinha pra mim que, poxa, eu não quero namorar 5, 6, 7 anos, poxa, até casar. Pra mim ia ser muito sofrimento, muita angústia. Eu tava sentindo assim que eu não era pra mim esse nível de espera. Às vezes eu vejo meninos de 16, 17 anos querendo namorar. Claro que não tem como impedir, os pais liberaram, não tem como impedir. Mas assim, eu queria que você pensasse um pouco quando é que você vai ter condições para um casamento e depois disso sustentar uma casa. Daqui 6, 7, 8 anos, Ter terminar uma condições faculdade. não é só pagar a festa não, viu, gente?
Tem condições é manter a casa. Então, assim, às vezes não vale Fora a em pena. dizer na atual também. O cara adolescente, ele não tem nem condições de pagar o transporte do ônibus dele ou do Uber dele. Ele quer um relacionamento pra quê? Pra se encostar na família Pra do ir no namorado? cinema ter que pedir dinheiro pra mamãe? Não, e o presente da namorada são os pais que dão, né? Então, e tem essa expectativa. Você vai ter que aguardar 10 anos, sabe? Foca. E aquilo que é de Deus não vai se perder. Cuida Isso das mesmo. coisas Queria do ler Senhor. uma frase Cuida. aqui pra vocês. Se você descobrisse que existe alguém que decidiu conquistar você todos os dias, se você descobrisse que esse amor te preenche de tal forma que qualquer outro tipo de relacionamento não é mais a fonte de sua alegria e identidade, e se você descobrisse que para essa pessoa nada é impossível, e aqui tá, que a gente tem que sempre a cada dia pensar, Deus é a minha fonte, Deus é quem traz a minha identidade. E muitas vezes os adolescentes estão nessa de procurar, por quê? É aquela sede de querer estar com alguém, de querer ser valorizado, de querer, poxa, eu tô aqui sozinho, todo mundo namorando. Não, a minha fonte é Deus. Na hora certa vai vir essa pessoa amada. Na hora certa Deus vai trazer o meu prometido. Tem um texto que eu quero ler com você, um assunto que a gente já debateu, mas para ficar ainda mais forte. Paulo diz na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, a vontade de Deus, no verso 3 ele diz, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Aí no verso 5, abstenham-se da imoralidade sexual. Olha só, a vontade de Deus é que você seja santificado. Santificado é alguém que está separado. E abstendo-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. E preste atenção, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Uau, tio Paulo Glória a botava Deus. pra quebrar, viu? E uma coisa só pra você que tá esperando aí em Deus, uma coisa que eu aprendi a fazer quando eu tava esperando meu marido maravilhoso, é que peça a Deus uma pessoa que tem as qualidades que você ama e os defeitos que você atura. Porque perfeito, não tem como, nem você não é tem, perfeito. verdade. Então, e você vai, e aos poucos a gente vai melhorando também. Mas esperar em Deus é assim, não ficar idealizando que a pessoa não pode ter nenhum defeito. Mas acredite que, mesmo você pedindo assim, Senhor, ele vai ter defeitos, mas Deus, ele vai agir de uma forma tal que você vai ficar surpreso e surpresa como Deus lhe conhece bem e supera suas expectativas. Que meu amor é maravilhoso. É pra aplaudir de pé, igreja! Uma coisa interessante que eu gostaria de trazer aqui pra roda, pra discussão, é a seguinte. Gente, tem situações que a gente precisa entender, certo? Que é uma escolha individual. Você precisa ser intencional. Para você viver isso que meu amor aqui acabou de dizer, que o texto também que o pastor Jeté leu, você precisa ser intencional. Jovem, adolescente, você tem que decidir no seu coração ser santo. Porque se você não vai viver tudo isso, se você agora não decidir ser uma pessoa santa, o seu pai não pode decidir isso por você, os seus líderes não podem decidir isso por você, o seu pastor não pode decidir isso por você, os seus pais, os seus pastores, eles querem muito que você viva assim. Mas se você não for intencional dizer assim, poxa, eu quero ter uma postura de uma vida santa com Deus, você não vai conseguir viver nada disso aqui que a gente está falando. É isso mesmo. E o mundo ensina a gente a encontrar a pessoa perfeita. Primeiro que não existe a pessoa perfeita, mas ensina a gente a buscar. Encontre a pessoa perfeita. Quando você encontrar essa pessoa, agarre ela, fica com O ela. amor à primeira vista A tá aí, metade né? da laranja. Mas o que é melhor? Se torne a pessoa perfeita pra alguém. Perfeita que eu digo. Porque Amanda podia ser muito bonita, mas se ela não estivesse nos propósitos de Deus, vivendo um tempo de obediência aos pais dela, obediência a Deus, não chamaria minha atenção. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Você tem procurado se tornar a pessoa perfeita pra alguém? Como você tem se relacionado com Deus? Como você tem cuidado de você? Como você tem cuidado do seu corpo, da sua mente, de tudo, do seu relacionamento com Deus, sabe? Busca Deus em primeiro lugar, esteja bem consigo mesmo, porque também, se você não está bem consigo, ficar precisando de elogio, olha, você vai querer se matar. Uma coisa bacana também, que eu vi numa pregação até do pastor Lucinho, ele dizia assim, poxa, tem um demônio que fica na porta de cada igreja, principalmente de culto jovem, quando a pessoa sai na porta e tá entregando um bilhete assim, não tem ninguém aqui pra você nessa igreja, não tem ninguém aqui pra você nessa igreja. E é engraçado como as pessoas acreditam nisso, tipo assim, olha, chega na igreja e fala assim, não tem ninguém aqui que depois... Vira uma cultura, né? Vira uma cultura, a pessoa a gente ouve só... em tudo que é lugar, em tudo que é lugar. Um dia, eu estava com líderes de jovens de uma igreja, e eles falaram exatamente isso. Na hora eu parei e meio que, um tanto quanto sério, eu falei, olha,
deixa eu interromper você. Você, líder, ao reproduzir isso e afirmar o que as pessoas estão dizendo, você está replicando e criando essa cultura. Acabe com isso, isso é uma mentira. Existe sim. Vocês dois não se conheceram na igreja. Vocês são a prova viva disso. Por que vocês estão alimentando essa cultura? É isso que você falou aí. É isso mesmo. Verdade. João, Thales, uma pergunta de homem agora. É possível respeitar e honrar a sua bela, a sua amada, sem ter uma relação sexual, sem ter algo mais íntimo? Com certeza, cara. Existe também uma cultura que o mundo perpetua, dizendo assim, que tipo... você que não tem uma relação sexual, você não é um homem, no sentido mais forte da palavra. E isso não tem nada a ver, cara. Ser homem, o que vai definir você ser homem é você ser um homem de Deus. Que ser homem, qualquer um pode ser homem para fazer qualquer coisa. Mas ser um homem de Deus, um filho de Deus é diferente. Uma coisa que Deus deixa pra gente é que nós precisamos respeitar sim. Que existe o tempo certo para tudo. Que a gente precisa ser santo. Então, ser homem, cara, ser um homem de valor. Então, diga pra mim, o que é um homem de valor? Um que fica aí, ficando com várias meninas, arrebentando o coração dele, de várias outras pessoas, ou aquele homem que fala assim, não, eu quero uma mulher, e essa mulher eu vou honrar, vou respeitar, eu vou casar, vou fazer de tudo para que ela se aproxime mais de Deus, e vou querer uma mulher que me aproxime de Deus. Isso é que é um homem, cara. Eu posso dizer, eu na qualidade de homem de verdade... Como diz um autor desconhecido, ser homem de verdade não é conquistar várias mulheres todos os dias, mas conquistar a mesma. Sexo antes do casamento é egoísmo, aquela pessoa que demonstra que só pra ela tá valendo, ela quer o prazer momentâneo e pronto. Que fere o outro, tô nem aí. É uma demonstração de descontrole, de satisfazer a própria carne, de não buscar em Deus o controle e falar, Deus, me ajuda aqui, eu preciso impor limites. E algo que foi falado aqui e que a gente tem que colocar é limites antes de chegar na hora da tentação, meu irmão. Se não chegou na tentação, você vai cair. Tem até uma mensagem, pastor Marcos ministrou, decida antecipadamente. E ele fala muito, decida previamente. Foi o que Daniel fez. Vou chegar lá na Babilônia, eu vou manter os meus princípios. Mas galera, a gente tá feliz demais com o Frontcast. Por nós, a gente fica o dia inteiro falando aqui, horas e horas e horas. Mas a gente vai encerrar esse tema, mas pede que você entre em contato com a gente. Manda recado pra gente lá no @renotins ou @renojovem_. Mas eu quero encerrar com um tema aqui. Pode parecer que tudo que a gente falou é uma decisão de prevenção. Mas e quem já caiu, quem já errou? Como você, Thales, que teve várias experiências, como eu também, que tive experiências que eu me arrependo, que se eu tivesse oportunidade eu não faria. Mas uma coisa que eu quero dizer é o texto do apóstolo Paulo, que faz o que Thales viveu com a Gabriela. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Você errou, esse não é o texto ainda. Você caiu, pense nisso agora. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Preste atenção, as coisas antigas já passaram e surgem coisas novas. Essa oportunidade que você teve de viver, Thales. Deus é um Deus especialista em recomeços. Ele é um Deus que faz novas todas as coisas e isso é indiscutível. Grave isso no seu coração, jovem, adolescente, se você errou, se você caiu, seja na área sexual ou não, guarda isso em seu coração. Deus é um Deus especialista em recomeços. E é bom a gente ficar firme numa coisa, não é só um recomeço, como no caso do Thales, que era do mundo, se converteu e a partir dali teve uma vida santa. Às vezes você tá na igreja, cara, e você cai. Erra. E você erra, e você peca, e você cai em diversas áreas, inclusive nessa área sexual. Mas eu quero dizer pra você que se você se arrepende, se você buscar Deus, Deus tem perdão pra você, tem um novo começo. Você que tá pensando assim, poxa, eu tô vendo todos esses exemplos aí, mas eu sou uma pessoa que eu já perdi a minha virgindade. E agora, o que é que eu faço? Cara, Deus tem um recomeço pra você. Não é porque você caiu que você está fadado agora a não ter um relacionamento onde você possa ser puro, santo e ter um casamento abençoado. Isso não vai impedir você de ter um casamento abençoado. Se você decidir hoje, agora nesse momento, ter uma vida santa, Deus restaura, Deus faz nova todas as coisas e você pode sim ter um casamento abençoado em Deus. É isso mesmo, tudo é uma questão de escolha, ser intencional, como o João falou. Mas assim, também querendo falar pra você que, assim, tem se guardado, você que tá aí e não experimentou essas coisas, meu irmão, minha irmã, não vale a pena, não vá por esse caminho. Pode acreditar que você se manter firme, se manter em santidade, se você se manter nesse caminho, você vai ver que o seu casamento vai ser uma bênção e você vai colher todos esses frutos que você plantou agora. Então, hey brother, hey sister, fuja da imoralidade sexual, abandone o pecado. Se você está vivendo
sexualmente, tendo uma vida ativa, fuja disso. Abandone a pornografia, cuide dos seus olhos, dos seus ouvidos, cuidado com as companhias que você tem. A Bíblia diz pra gente tomar cuidado com quem a gente anda, porque influencia pro mal. Cuidado então. E se você tá vivendo em pecado, confesse, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Queremos convidar você para estar junto com a gente no Reno Teens ou no Reno Jovem. Vai lá no nosso Instagram, compartilha o que você achou desse podcast, compartilha com a gente uma experiência, algo que abençoou você. E vamos ficando por aqui. O meu abraço, que Deus abençoe você. Vamos lá, galera! Abraço Valeu, até o próximo Friendcast! Você ouviu Friendcast? Siga o nosso podcast e não perca nenhum episódio. Friendcast. Até o próximo Friendcast.